Bem-vindos ao Foco na Razão, o canal onde a clareza da lógica encontra as verdades escondidas nos detalhes do cotidiano. Aqui, usamos a razão para enxergar o que muitas vezes preferimos ignorar, mergulhando nas nuances do comportamento humano, com coragem e reflexão. Hoje, começamos com uma jornada poderosa. Entender os sinais que algumas mulheres podem dar ao voltar para casa após um momento íntimo fora. Mas essa história não é contada só por gestos ou olhares. Ela ganha vida nas vozes de homens que, após serem traídos, olharam para trás e perceberam que os sinais estavam lá, claros como o dia, mas que eles escolheram não acreditar. Eles falam da porta fechada com cuidado, do sorriso que parecia ensaiado, dos olhos que desviavam como se guardassem um segredo. Contam do perfume misturado a algo que não explicava, da pressa para o banho, das respostas vagas que soavam como ensaio. Estava na cara, dizem, com um peso que mistura arrependimento e aprendizado. Eu vi, mas não quis ver. Essas histórias não são sobre culpa, mas sobre despertar. No Foco na Razão, aprendemos com essas experiências para afiar nossa percepção, para ouvir o que o corpo e a mente revelam quando as palavras mentem. Inscreva-se agora e venha com a gente nessa missão de decifrar o que está diante dos nossos olhos. Curta, compartilhe e junte-se a uma comunidade que escolhe a razão para entender, crescer e seguir em frente. Vamos explorar esses sinais com vídeos que trazem análises profundas, reflexões estoicas e lições práticas. No Foco na Razão, não fugimos da verdade. Nós a enfrentamos. Aperte o play e comece essa jornada de descoberta hoje. Primeiro sinal. Quando ela cruza a soleira da porta, algo no ar parece se alterar, como se a casa prendesse a respiração por um instante. Não é um alarme que soa, mas uma mudança sutil, um deslocamento na energia que só quem observa com atenção percebe. O jeito como ela fecha a porta é diferente, um movimento mais lento, quase deliberado, como se estivesse ganhando tempo para se ajustar ao ambiente. Os passos dela pelo corredor são cuidadosos, não apressados, mas com uma leve hesitação, como se estivesse testando o terreno, avaliando se o espaço ainda é o mesmo que deixou para trás. Ela para por um segundo, talvez ajeitando o cabelo, ou olhando rapidamente para o reflexo em um espelho, verificando se há algo que a denuncie, algo que não deveria estar ali. O rosto dela carrega uma história que não conta. Os olhos têm um brilho que não é de costume. Uma faísca que parece vir de um lugar secreto, mas eles evitam contato prolongado, desviando para o chão ou para um canto qualquer da sala. Quando ela fala, a voz sai com um tom que tenta ser casual, mas há uma nota forçada, uma tentativa de soar natural que não convence inteiramente. Ela pode comentar sobre o dia, sobre o trânsito ou uma conversa trivial, mas as palavras são escolhidas com cuidado, como se estivesse caminhando por um campo minado, com medo de tropeçar em algo que revele mais do que deseja. O sorriso, quando aparece, é rápido, quase automático, como se fosse uma máscara que ela coloca para desviar a atenção. O corpo dela é onde os sinais gritam mais alto, mesmo que em silêncio. Os ombros estão tensos, não de cansaço, mas de uma energia contida, como se ela estivesse segurando algo que quer escapar. As mãos se movem sem descanso, mexendo na bolsa, ajustando a roupa ou brincando com o celular, como se precisassem de uma distração para não trair o que sentem. O cabelo está sutilmente bagunçado, não de forma óbvia, mas com fios fora do lugar, como se tivessem sido tocados por mãos que não são as dela. Uma mecha pode cair sobre o rosto, e ela a afasta com um gesto que parece mais nervoso do que casual. O cheiro é outra pista. O perfume que ela usa ainda está presente, mas há algo mais. Um traço de calor, de suor, de um momento que não pertence à rotina da casa. Às vezes ela tenta disfarçar, borrifando mais fragrância antes de entrar, mas o aroma subjacente permanece, como uma sombra que não se apaga. Ela pode ir direto para o banheiro, dizendo que precisa de um banho, mesmo que tenha saído há pouco tempo. O som da água correndo é quase um confessionário, como se ela estivesse lavando não apenas o corpo, mas também qualquer vestígio do que aconteceu fora dali. Quando sai, está mais calma,
Mas os olhos ainda guardam um segredo. Uma inquietação que não explica. As roupas contam uma história que ela não verbaliza. A blusa está um pouco amassada, não de forma gritante, mas o suficiente para sugerir que foi tirada e colocada de volta com pressa. A saia, ou calça, pode estar desalinhada, com o cinto mal ajustado ou um botão que parece ter sido fechado sem atenção. Se ela usa acessórios, como brincos ou um colar, eles podem estar desalinhados. Um detalhe pequeno que denuncia uma pressa que não é comum. A maquiagem, se ela usa, mostra sinais de retoque, um batom que parece aplicado recentemente ou um delineador que não está tão preciso quanto antes. Às vezes, há uma marca sutil no pescoço ou no colo, algo que ela não notou, mas que brilha sob a luz certa. O comportamento dela é onde os sinais se tornam mais evidentes. Ela evita conversas longas, respondendo com frases curtas como se quisesse manter a interação no superficial. Quando olha, é um olhar que não se demora, como se temesse que os olhos entregassem o que a boca cala. Ela pode parecer distraída, perdida em pensamentos por um momento, como se estivesse revisitando algo que aconteceu há poucas horas. Se alguém pergunta onde esteve, a resposta vem rápida, quase ensaiada, mas falta profundidade, como se fosse uma história contada para preencher o espaço, não para explicar. Ela pode ser mais afetuosa, como se estivesse tentando apagar qualquer dúvida com gestos de carinho, ou mais distante, mantendo um espaço que não é habitual. O celular é um objeto que ela guarda com cuidado, sempre por perto, com a tela virada para baixo ou as notificações silenciadas. Quando o pega, os dedos se movem com uma urgência que não é comum, como se estivesse apagando algo ou respondendo a uma mensagem que não pode esperar. A bolsa jogada no canto parece mais cheia, como se guardasse algo que não combina com o dia, uma peça de roupa dobrada às pressas, ou um objeto que não explica. Os sinais não são óbvios, mas estão espalhados como migalhas, em gestos, silêncios e olhares. Ela carrega uma energia que é ao mesmo tempo vibrante e cautelosa, como se tivesse vivido algo que ainda pulsa sob a pele, mas que precisa ser escondido. Não é culpa, não é remorso, mas uma consciência de que o que aconteceu lá fora deixou marcas que o ambiente da casa pode perceber. Observar esses sinais é como decifrar um enigma, um quebra-cabeça de emoções e momentos que ela não compartilha. Com o tempo, ela se ajusta ao ritmo da casa. A tensão nos ombros diminui, a voz ganha firmeza e os olhos começam a parecer parte do ambiente. A rotina engole os sinais, e a televisão ligada, a conversa sobre o jantar, o som dos pratos na cozinha, tomam o lugar do que quer que tenha acontecido. Mas naquele primeiro instante, quando ela entra, o ar ainda vibra com o que ela trouxe. É como se a casa fosse um palco, e ela, a única que sabe o que aconteceu nos bastidores. A vida segue com seus segredos guardados nos cantos onde ninguém presta atenção, mas onde tudo se revela para quem sabe olhar. Você chegou até aqui, e isso já é um sinal de coragem. No Foco na Razão, enfrentamos verdades difíceis como os sinais que algumas mulheres podem deixar ao voltar para casa após um momento íntimo fora. Esses gestos, olhares e silêncios nos desafiam a observar com clareza, mas o estoicismo nos ensina mais. Controle o que depende de você. Como dizia Epicteto, não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Reflita. Os sinais não definem sua paz, mas sua reação a eles sim. Aceite o que não pode mudar, mas haja com virtude diante do que está em suas mãos. Essa é a força da razão, enxergar sem se perder, entender sem se quebrar. Você terminou este vídeo, e isso prova que busca crescer. Agora leve essa reflexão adiante. Inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo em temas que despertam a mente. Curta este vídeo, comente o que achou dessa perspectiva estoica e compartilhe com quem precisa de clareza. Juntos, construímos uma comunidade que não foge da verdade, mas a usa para viver melhor. Como Marco Aurélio nos lembra, o obstáculo é o caminho. Que esses sinais sejam seu caminho para a sabedoria. Até o próximo vídeo, continue com foco na razão.